Medo de ficar sem o celular é considerado fobia e atinge muitos brasileiros. Venda de material escolar aumenta lucro de papelarias durante o mês de janeiro. Número de grávidas com mais de 40 anos cresceu mais de 20% no Brasil nos últimos anos. Hoje vamos receber o advogado Eric Rosa para conversar sobre os crimes virtuais. E também o vereador Arildo Batista, do PT. Notícias, informações e prestação de serviços. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, seja bem-vindo. Agora são 9 horas da manhã, está no ar mais uma edição do Bom Dia Jacareí. Aqui você fica sabendo as principais informações do Poder Legislativo e também da nossa cidade. Isso mesmo, né, Sibeli? Bom dia para você. Bom dia, Leilane. Bom dia para todos vocês que nos acompanham aqui pela TV Câmara Jacareí. Lembrando que você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, mandar suas perguntas que a gente vai fazer para os nossos entrevistados. Vamos conferir agora o que foi destaque na nossa região e também no cenário federal no Giro de Notícias. E a primeira informação é do Diário de Jacareí. Munícipes podem consultar informações sobre obras por QR Code ou QR Code em Jacareí. Os munícipes podem agora acompanhar as obras de Jacareí pelo QR Code. Basta apontar a câmera do celular ou algum aplicativo de leitura do QR Code ao código visual impresso na placa da obra. A tela será direcionada para o portal da transparência da Prefeitura. Isso é uma lei da vereadora doutora Márcia Santos, sancionada pelo prefeito em 2019. Agora a informação do Vale. Vale gera 5.269 empregos em 2019, melhor resultado dos últimos 7 anos, segundo o CAGED. É isso mesmo, Leilane? Isso mesmo. Esse ano passado, de 2019, a região metropolitana aqui do Vale do Paraíba fechou com o maior saldo de empregos de carteira assinada em números absolutos desde 2012, segundo o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e também Desempregados. Como você vê aí na tela, foram mais de 5.000 vagas e 2.409 a mais do que em 2018, o que significa aí um crescimento de 84%. Serviços, a área de serviços foi quem mais gerou postos de trabalho. O comércio vem logo depois e, por último, a construção civil e também a administração pública. Então, notícia boa, apesar do grande número ainda de desempregados que a gente encontra no nosso país. Próxima informação é da agência Senado. Infraestrutura excedente de empresa pode servir ao poder público, prevê o projeto do senador Álvaro Dias, que você vê aí na foto. O projeto que obriga empresas de energia elétrica, telecomunicações e radiodifusão a compartilharem a capacidade excedente das infraestruturas com órgãos da administração pública será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. O autor da proposta, o senador Álvaro Dias, observa que num cenário de restrição fiscal, muitas vezes a falta de recursos inviabiliza a realização de investimentos que poderiam tornar serviços como de segurança pública mais eficazes e eficientes. Agora, informação da Câmara dos Deputados. O projeto reduz para 3 meses proibição de transferência de recursos públicos em ano eleitoral. Na avaliação do deputado que você vê aí na foto, o deputado Zé Vitor, a regra vigente tem um prazo maior do que o necessário e prejudica convênios, como aqueles que são firmados pelos governos com as Santas Casas. Ele acredita que a proposta manterá a essência da lei no que diz respeito a criar uma igualdade de oportunidades entre os candidatos na eleição. Então fica aí proibido, restringido a 3 meses que antecedem as eleições a proibição de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios pela administração pública. E a última informação, a informação da Agência Brasil, a EBC, reforma federativa deverá ser aprovada este semestre, diz secretário. O primeiro semestre pode ter 3 propostas de emenda à Constituição que tratam da reforma federativa, de reformas federativas aprovadas na Câmara e Senado, segundo o secretário da Fazenda do Ministério da Economia, o Valderi Rodrigues, que você vê aí na foto.
A primeira proposta é a PEC que desvincula 220 bilhões parados em fundos públicos. Em seguida, a que reduz em 25% salários de servidores públicos nesses momentos de crise. E, por fim, o Pacto Federativo, a repartição de até 400 bilhões da União com estados e municípios nos próximos 15 anos. E hoje, 28 de janeiro, é celebrado o Dia Internacional da Privacidade de Dados Pessoais. A data foi criada lá na Europa para favorecer a conscientização dos cidadãos sobre o uso, coleta e também processamento de dados pessoais. E, além disso, claro, quais são os nossos direitos. E para conversar com a gente sobre esse assunto, estamos recebendo o advogado Eric Rosa. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todos. Obrigado, convite. A gente nota, né? A gente teve um boom da internet. Ultimamente a gente não vive sem a internet, está nas redes sociais o tempo todo. Isso é um dos grandes fatores, talvez, doutor Eric, para poder aumentar, fazer com que esse número de crimes virtuais ou cibernéticos cresça? Sim, no caso a internet ela se tornou acessível, né? E cada vez com mais usuários nós temos pessoas nesse ambiente realizando tudo os fatos da vida civil e também das relações de consumo. Então isso aumenta, coloca a pessoa em risco, ela precisa se proteger nesse ambiente virtual também. Agora a gente está vivendo acho que já é bem recorrente isso e até já há bastante tempo, a gente vê muita ocorrência de clonagem, né? Você deve se deparar muito com isso. É clonagem de cartão, é clonagem do seu perfil nas redes sociais, é clonagem de telefone, clonagem de vários tipos de coisas. Nós, como usuários da internet, consumidores, a gente facilita para que os nossos dados sejam clonados e usados por outras pessoas? Sim, o que acontece é que as pessoas não têm um certo cuidado. Às vezes na vida civil, no aspecto físico, as pessoas se protegem não fornecendo cópia dos seus documentos. Só que no ambiente virtual, as pessoas esquecem que também precisam proteger. Então, não divulgar, por exemplo, dados do seu RG, do seu CPF, ou até mesmo de filiação, que são dados que normalmente são utilizados para acessar cadastros virtuais e também recuperação de senhas. Isso acaba facilitando, porque a exposição na internet hoje é uma coisa que ela se propaga muito rápido. Então, se as pessoas não tomarem um certo cuidado, elas ficam suscetíveis a qualquer tipo de golpes, principalmente os golpes no aspecto patrimonial. E agora, quando a gente fala da secção de golpes, a gente até viu uma matéria, a gente exibiu aqui no Bom Dia Jacareí uma reportagem sobre golpes de leilões. Os mais recorrentes são relacionados a questões financeiras? Sim, é o que nós observamos, porque é o que acaba gerando para o criminoso mais vantagem, né? Que muitas pessoas, como eu dito, não asseguram, não fazem a segurança correta, isso possibilita. Nós temos, por exemplo, crimes de fraude bancária, são bem recorrentes, crimes relacionados a sequestro de dados e aplicativos de conversa e também dos boletos falsos, né? No primeiro caso das fraudes bancárias, o crime inicia-se no meio físico, com furto ou roubo do seu cartão de crédito. Também algumas pessoas aceitam ajuda de terceiros, né, em caixas eletrônicos, ou não observa quando vão fazer uma compra se o seu cartão está perde de vista o seu cartão e ele pode ser de repente passado num chupa-cabra, por exemplo, né, que é um dispositivo que clona os dados, e também não tomam cuidado de esconder atrás do cartão o dígito de segurança, que isso possibilita que qualquer pessoa com posse da cópia do teu cartão, com aquele número, também faça compras na internet. Coloca uma fitinha ali, Coloca uma fitinha ali para esconder, seria o ideal. E a partir disso, desse ambiente físico, a partir do momento que o criminoso tem os dados, esses dados em mão, ele utiliza o meio virtual para descodificar as senhas, né? E aí acessar a internet bank ou fazer várias compras. Normalmente eles utilizam de fazer várias compras umas seguidas da outra, às vezes com uma diferença de 1 centavo para um valor ou outro, para justamente que o banco tenha dificuldade de notar essa movimentação indevida na conta do usuário e fazer o bloqueio.
né? Temos também o sequestro de dados via aplicativo, que a pessoa que está fazendo de repente uma venda na internet, ela anuncia e coloca o número de telefone dela. Tem sido recorrente os criminosos se passarem por funcionários dessas empresas, solicitando que confirme um código que supostamente para validar a venda, né, o anúncio que ela fez, mas na verdade ele já está ali com o número dela para acessar o aplicativo dela de conversa e a partir daí ele toma posse das informações que ele utiliza para tentar empréstimos com os usuários. Acaba que, além do constrangimento, ainda a pessoa pode ter que algum contato dela ainda caia nesse golpe e por iniciativa. E também nós temos recorrentes os boletos falsos, que eles iniciam por phishing ou por spam. O phishing é uma forma que o criminoso utiliza de colocar a pessoa ali no ambiente, como ela acreditando que está num banco ou está recebendo um boleto da sua conta de telefone, né, ou um spam através de um link desejado que remete ela para outra questão. Então, se aparecer aquela super promoção na sua tela de internet e você fala, nossa, essa televisão está super barata, quase que metade do preço, você desconfie, eu já vi vários anúncios desses, você vai lá e está escrito Lojas Americanas e você vai checar é o endereço escrito Lojas Americanas, mas tem alguma coisinha diferente, ali tem uma terminaçãozinha diferente, e já fui testar no Google ali, jogar no Google e saber que era uma página falsa. Isso você como advogado, você recebe muito esse tipo de reclamação? Sim, é justamente por isso, né? Bens que são sonhos de consumo são os mais utilizados para atrair os golpes. Então, a partir disso, o valor tem que desconfiar de tudo praticamente na internet, ainda mais na parte de relação de consumo, né? Ler bem o anúncio que está sendo feito. No caso de dúvida, é recomendável acessar pelo Google, acessar a página, verificar se realmente existe aquela oferta ou entrar em contato até mesmo com o site, né? Verificar também a veracidade do site, se ele tem um cadeado do lado esquerdo lá que protege os seus dados, porque a clonagem de páginas ela não é difícil fazer. E aí muitas vezes o usuário na correria do dia a dia ele acaba se incorrendo em erro, porque ele vai lá, ele acessa, ele vê lá Americanas, ele conhece ou outro site reconhecido e já vai acessando os seus dados ali e faz a compra que não vem. Um tipo de golpe que tem acontecido também, a pessoa que não protege o seu computador, não atualiza seu antivírus, existem os malwares que são aplicativos ou que inserem-se no seu computador sem o seu consentimento, que instalam esses programas que roubam suas informações. Quando a pessoa vai lá tirar um boleto de segunda via, que é de um site certo, correto, na hora que ela clica, esse sistema altera o código de barras. Então, em vez da pessoa fazer o pagamento, ela está fazendo o pagamento para um criminoso, mas utilizando um boleto que foi emitido pela empresa. É assustador, né? Assustador, e a gente tem que tomar cuidado enquanto clientes virtuais. Quando você for fazer uma compra, verifica se ali no local do endereço que você está colocando o site, tem o cadeadinho fechado, não é isso? Exatamente. Para ver se é um site confiável ou não. E falando sobre crimes virtuais, o número de crimes virtuais ou cibernéticos cresceu nos últimos anos. E nós, além de vítimas, podemos entrar na lista dos culpados. Isso porque atitudes comuns por meio de redes sociais podem ser classificadas como crime. Amanhã, milhares de empresas e milhões de pessoas vão colocar seus dados pessoais em risco, só pelo fato de ligar o computador para começar o dia. Isso porque a cada minuto, 54 pessoas são vítimas de crimes cibernéticos no Brasil, segundo a empresa de segurança virtual Symantec. O que a gente esquece é que nós também podemos ser protagonistas dessa guerra que acontece todos os dias na internet. Ações que são consideradas comuns podem nos levar a responder judicialmente. Um exemplo simples é copiar uma conversa que aconteceu por meio de aplicativo de mensagem instantânea e enviar para uma terceira pessoa. Será que isso é crime? Eu concordo, porque
Acredito que o que você conversa com outra pessoa deve ficar entre vocês duas. Se você quisesse que uma terceira pessoa fosse envolvida na conversa, você chamaria ela. O print, screenshot de conversas nos meios de aplicativos instantâneos de mensagens, eles podem ser considerados crimes, podem ser tipificados, e ocorrendo o fato típico, antijurídico e culpável. Além de ser um poderoso instrumento de comunicação, as redes sociais também oferecem uma certa coragem para muita gente falar o que pensa. Mas será que existe um limite na hora de se expressar? Vale ofender o outro por meio de uma rede social? As pessoas têm que saber o que falam, né? Tem que pensar antes de falar. Tem que ter limites. Tem que ter limites. É importante observar o usuário de internet, da rede mundial de computadores, que a liberdade de expressão ela tem um limite. E direito é bom senso. Então, a partir do momento que vamos ofender a vítima, vai ser tipificado no Código Penal brasileiro como crime. Outra moda comum nos dias de hoje é o compartilhamento de fotos íntimas, mais conhecidas como nudes. A grande questão dessa prática é o compartilhamento desautorizado, que só no último ano cresceu 130%. Mas o que tem de errado com isso? Porque você está invadindo a privacidade da pessoa, mesmo que em algum momento ela tenha te dado o consentimento de compartilhar foto com você, eu entendo que não é para compartilhar com outras pessoas. A divulgação de fotos íntimas dos demais usuários da internet, ela configura crime também, pois está violando a intimidade, privacidade da pessoa. E o simples fato, incidindo na lei de pornografia infantil também, o simples fato de você obter essa imagem, você portar essa imagem, você já está cometendo crime, sendo um incidente no Código Penal brasileiro. Em Jacareí não existe uma delegacia específica para denúncia ou apuração de crimes virtuais. A indicação é que a vítima procure o distrito policial mais próximo. E quando o assunto é rede social, nunca é demais lembrar que todo cuidado é pouco e o bom senso pode ser um ótimo aliado. É importante a população brasileira ter em mente que o uso de redes sociais, de aplicativos de mensagem instantânea e outros meios digitais de comunicação, devido à velocidade tecnológica da informação, a legislação é muito falha ainda. Então a gente precisa primar pelo bom senso no uso desses meios de comunicação. A gente está falando bastante dessa questão, né, de golpes aplicados financeiros, mas também pode acontecer essa questão da gente, enquanto cidadão, se comprometer por meio da rede social, que às vezes dá voz, dá coragem para as pessoas falarem o que pensam. Também acontece isso, né, de chegarem reclamações por conta de crimes que foram cometidos, às vezes, por um colega, um familiar, enfim. Sim, né? As pessoas esquecem que o anonimato hoje não é tão anonimato assim na rede social, né? E assim utilizam-se para... A gente não tem que diferenciar que nós não temos censura, né, no país, mas também isso não dá direito da pessoa falar o que ela bem pensa, o que ela quiser. Então é recorrente os crimes contra violência, racismo, intolerância, e também tem o cyberbullying, tem o stalking, né, que a pessoa fica perseguindo. Então são vários os crimes que estão dentro da rede social. E para isso, em 2012, foi criada uma lei que protege justamente essas questões, né, que iniciou com o caso da atriz Carolina Dickmann, né, que é a Lei 12.737. E essa lei ela vem proteger, porque antes ficava dependendo muito de que forma ia ser tipificado esse tipo de crime. E as pessoas também não tinham uma garantia que, de repente, uma ofensa que ela recebeu na internet ia ser excluída, né? Então, dependia muito de caso a caso. Hoje a lei ela vem para proteger essas questões também. Além dessa lei da Carolina Dickmann, tem também uma lei geral de proteção de dados, que isso também ajuda no que a gente estava falando anteriormente. Isso, essa lei ela vai entrar em vigor agora em agosto desse ano, né? Ela segue a tendência da Europa e dos Estados Unidos. A nossa lei é a lei europeia resumida, né? E é aí que vai acontecer. Todas as empresas que receberem o cadastro, elas serão responsáveis pelas informações dos seus usuários. Então elas vão ter que proteger, não só fornecer em alguns casos específicos, inclusive tendo uma pessoa responsável para cuidar desses dados. E a empresa pode ser multada em milhões de reais se
não cumprir ou gerar algum prejuízo para o usuário. E todas as empresas vão ter que se enquadrar, Sim, né? vão se enquadrar. Está sendo uma corrida, né, com as empresas, porque elas precisam se adequar, as regras são firmes, demanda também um investimento, porque vai precisar de uma assessoria para ela poder se enquadrar na lei, então precisa contratar especialistas tanto da área jurídica quanto da área virtual, né, especialistas em segurança, principalmente de dados, para ela poder entrar, e para o usuário vai ser bom, porque nós temos hoje a venda de informações, né? Às vezes a pessoa mal se aposentou, já está recebendo, nem sabe que aposentou e fica sabendo por conta de uma empresa que está oferecendo empréstimo, né? Então é importante o Brasil dar esse passo adiante. Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor em agosto agora de 2020. A gente faz uma pausa agora para conferir as vagas de emprego disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador de Jacareí, o PAT, nesta terça-feira, dia 28 de janeiro. Hoje você encontra disponível lá no PAT uma vaga para estágio, para arte finalista, uma vaga para garçom, uma vaga para instalador de som em carros e uma vaga para mecânico de motor a diesel. Outras informações você confere no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br, ou pessoalmente no Atendimento Trabalhador, que fica na Rua Barão de Jacareí, número 839, no centro da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E o medo irracional de ficar sem o telefone celular ou ser incapaz de usar o aparelho por algum motivo, como, por exemplo, a ausência de sinal, já atingiu o status de fobia. E olha, isso atinge a muitos brasileiros. É só ir para a rua para encontrar centenas de pessoas ligadas nele, o celular. E com poucos toques na tela, podemos estar em qualquer lugar e agilizar muitas coisas, como pagar contas e até mesmo procurar um emprego. Você tem noção mais ou menos de quanto tempo você fica por dia? Olha, tirando o horário do trabalho, eu costumo estar sempre com ele. Olha, bastante tempo. A quantidade de horas eu não sei te dizer não, mas é muito tempo. Muito difícil ficar sem ele, a não ser quando está carregando mesmo. Antigamente, né, quando começou a iniciar os aparelhos móveis, eles eram acessórios, né, com funções bem específicas de comunicação, telefone, depois mensagem em texto, né. Agora não, agora nós convergimos em um único dispositivo, um verdadeiro supercomputador, né. Então nós fazemos tudo por ele. Inclusive as pessoas hoje, muitos trabalham pelo celular e nem tem mais computador. Que ele é útil, não temos dúvidas, mas é importante que a gente saiba identificar os excessos para que este hábito não vire uma fobia. É isso mesmo, a dependência neste aparelhinho já tem até nome, nomofobia, um termo em inglês caracterizado pelo medo ou pânico de ficar longe do celular. O Brasil tem atualmente mais de 230 milhões de linhas móveis ativas, de acordo com a Anatel. É mais celular do que gente. E nesse mundo quase que todo digital, o grande desafio é não deixar que a vida online prejudique a vida real e seja a porta de entrada para diversos transtornos. Além da ansiedade, a gente, por ficar muito nas redes sociais, pode também desencadear a falta de autoestima, as pessoas não me curtem, as pessoas não conseguem, não gostam de mim, e aí a gente começa a ter problema de autoestima, de falar que eu não me acho bonita, eu me acho feia, as pessoas não me vê, e isso pode desencadear uma depressão, uma tristeza profunda. Cristiane ainda reforça que para conseguir o sonhado autocontrole perante o aparelho é preciso primeiramente admitir o vício e a partir daí fazer um planejamento. Então a pessoa ela precisa admitir que o tempo que ela passa no celular é muito alto, né, para ela poder fazer as atividades dela. E aí, quando ela admitir, ela ter uma rotina, fazer um planejamento do dia. Igual no trabalho, o que eu vou fazer no trabalho? Hoje eu tenho um planejamento, de manhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E depois, qual o momento que eu não preciso usar o celular?
Sem contar que o uso do celular em algumas ocasiões é muito perigoso, como no trânsito, por exemplo. Segundo a Administração Nacional de Segurança Viária, o uso dos smartphones ao volante aumenta em até 400% os riscos de acidentes, sendo responsável pela terceira maior causa de mortes no trânsito do Brasil. O alerta foi dado. O segredo é o equilíbrio. Não vamos brincar com a sorte, né? Nesse primeiro bloco tá assustador, né, Cibele? A gente só tá falando de problemas com essa rede social, com esse mundo virtual, né? A gente tem que saber usar. É essa maquininha aqui que faz a gente ter todos esses problemas. Tem vantagens e, lógico, inúmeras vantagens, mas faz a gente ficar dependente, faz a gente ser sujeito a sequestro de dados e ficar sujeito a crimes virtuais, ser vítima de crimes virtuais, entre outras coisas. E como se proteger, né? A gente falou bastante do que acontece, de como esses crimes, esses golpes são aplicados. Tem aí um manualzinho para a gente poder se proteger nesse mundo virtual, doutor? Sim, por mais que pareça assustador, ainda facilita muito a vida. A gente deve continuar utilizando o celular, a internet, né? A gente tem que... faz parte da vida e não tem como fugir, né? Os cuidados básicos, primeiro, são a pessoa ter um bom antivírus, tanto no computador quanto no celular, e manter eles atualizados, né? Depois, protegendo as suas senhas. Uma dica que eu dou é que a pessoa não utilize a mesma senha para tudo. A senha do banco, que é a senha para destravar o celular, que é a senha para o e-mail, né? Porque no caso de alguma dessas senhas serem descodificadas, elas irão acessar todos os dados dessas pessoas em vários âmbitos. Então, que ela tenha uma senha única para o banco, uma senha única para o e-mail. Dá para ficar meio doido com esse negócio de ter várias senhas também, né? Exatamente, mas o ideal ainda, se quiser ter uma segurança maior, é ter uma senha, principalmente para cadastros que ela faz na internet, né, em geral. Assim também como ter 2 e-mails, um e-mail pessoal, um e-mail do trabalho, um e-mail pessoal, um e-mail somente para aqueles cadastros de promoções de supermercado, de shopping, ou vai fazer um cadastro na internet para acessar alguma coisa, porque aí ela sabe que aquele e-mail é um e-mail que serve só para isso. Então tudo que vier ali ela fica já mais atenta, porque é um e-mail que está à maior disposição, né? Então isso é importante, ter essas regras, e também desconfiar de tudo que possa ser na internet, tomar cuidado com os e-mails, não acessar links antes de acessar o link. Se ela parar apenas o mouse em cima do link, no canto esquerdo normalmente do navegador aparece o endereço. Então, se diz que é de um banco, normalmente não vai aparecer o endereço do banco ali, e ainda que for do banco, ainda é recomendável acessar diretamente o Internet Bank através do site, não através de links. Tomar cuidado também com as mensagens que pedem códigos para confirmar por mensagem, né, porque isso evita o sequestro. E se no caso acontecer, as pessoas entrem em contato imediatamente com o banco ou com a operadora de celular, para que bloqueie o seu sistema o quanto antes, para evitar problemas. E não fornecer também os dados, caso me ligaram do banco, estão pedindo os meus dados, não fornecer os dados. Nada, a gente tem que lembrar também, né, que não só o ambiente virtual, mas as ligações também solicitando, isso também não deve ser fornecidas. Nenhum tipo de informação, na verdade, a gente deve fornecer, a não ser diretamente o que a gente tenha certeza que seja o canal. E se desconfiar, melhor não fornecer e depois ir atrás e verificar se é verdade. Érico, uma pergunta pessoal. É mais seguro eu comprar pelo aplicativo que está no meu celular do que pelo site que está no computador? Depende, né? Depende qual é o nível de segurança que você tem no seu celular ou se você tem no seu computador, né? O aplicativo parece ser mais fácil, porque ele é menos suscetível ali a golpe, né? Mas assim, a intervenção de terceiros no aplicativo é mais difícil do que no computador. No computador basta ter um vírus instalado, que aí todo o sistema ali pode estar sendo copiado ali imediatamente, né? Então assim, pessoalmente eu prefiro fazer as compras via aplicativo. Eu acho que fica mais seguro, né? Porque aí também tem que certificar que o aplicativo é do lugar que está sendo feita a compra. Isso aí, gente. Tudo isso é para a gente ter bastante cuidado com as nossas compras e com os nossos dados que a gente está
fornecendo aí na internet. Obrigada pela sua participação aqui, viu, Eric? Obrigado. E a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta vamos conversar com o vereador Arildo Batista, do PT. O Bom Dia volta já. Domingo é dia de almoçar fora, né? A gente prepara tudo, chama a família, os amigos e... Se todos os brasileiros desligarem a TV por apenas 1 hora todos os domingos durante 1 ano, a energia elétrica economizada seria equivalente a todo o consumo de São Caetano do Sul, com seus mais de 150 mil habitantes durante 7 meses. Pequenas atitudes como essa fazem toda a diferença. O Esporte para Todos do Ministério do Esporte promove diversos projetos e programas. Eu e alguns amigos visitamos diversos núcleos, esportes e cidadania, dá acesso à juventude até o esporte. Esporte e lazer da cidade. Atividade física é essencial para todo mundo. Virando o jogo. É muito legal ver essa criançada aí tendo uma perspectiva de vida, né? Brincando com o esporte. Atividades recreativas no momento em que eles estão de férias ou quando voltam da escola. Conheça esse e outros programas e projetos do Ministério do Esporte no site Esporte para Todos. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Eu quero ser campeão em Tóquio 2020, quando o surf disputar as Olimpíadas pela primeira vez na história. Já estou trabalhando para isso, mergulhei nos treinamentos. A dopagem cria vantagens desleais, prejudica a saúde do atleta e do próprio esporte. E é por isso que o controle de dopagem é tão importante. Dropar sempre, dopar nunca. Jogo Limpo, o controle de dopagem joga a seu favor. Informação, utilidade pública e prestação de serviço é na TV Câmara Jacareí, canal 39.2. Assista e fique por dentro das ações dos vereadores e das atividades da Câmara Municipal. 39.2 na sua televisão. Sintonize. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Eu acho o seguro-desemprego importante porque em um certo determinado tempo da minha vida, eu fiquei desligada do trabalho e eu precisei desse benefício e me ajudou bastante. Pois a Constituição de 88 garantiu que o seguro-desemprego continuasse sendo um direito de todo trabalhador. Não sabia, mas que bom, porque isso é importante para todos estarem assegurados e
ficarem mais tranquilos durante o período que está desempregado, desligado de alguma empresa, e um tempo certo à procura do emprego também. Viu? Assim como a Eliene, você também faz parte da Constituição Cidadã. 30 anos de Constituição. A sua história também está aqui. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Artigo 5º, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Somos cidadãos e lutamos por nós. 30 anos de Constituição, 30 anos de cidadania. O Conselho Tutelar existe para proteger nossas crianças e adolescentes do abuso e da violência. Em Jacareí, você pode falar diretamente com os conselheiros pelo telefone 39 54 9920 ou pelo e-mail conselhojacareí@gmail.com. O Conselho Tutelar fica na rua Armando Salles de Oliveira, número 55, no centro da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Para denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes, Disque 100. A proposta que tramita em regime de prioridade tem prazo de 10 sessões de votação do plenário para ser analisada em cada uma das comissões. Isso é 1/4 do prazo dos projetos em tramitação ordinária. Quando a comissão não cumpre esse prazo, o presidente da Câmara pode determinar que a proposta siga para a próxima comissão. Tanto nas comissões quanto no plenário, as propostas que têm prioridade são analisadas logo depois das que estão em regime de urgência. Tramitam em prioridade as propostas apresentadas pelo Executivo, pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pela mesa diretora ou por comissões da Câmara. Também é assim que tramitam as propostas de autoria do Senado e as de iniciativa popular. Já estamos de volta e você confere agora informações sobre o trabalho dos vereadores no quadro Momento Legislativo. A primeira informação é do vereador Arildo Batista, que a gente vai entrevistar daqui a pouquinho. Ele faz uma indicação à prefeitura e pede a reposição de pedras portuguesas na calçada do Largo do Riachuelo, que fica ali no centro da cidade, que está cheia de buracos. Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho mais desse assunto com ele aqui no nosso estúdio. Próximo destaque do vereador Juarez Araújo, que é do PSD. Ele faz indicações à prefeitura e pede a manutenção na calçada do Educar Mais, lá do Parque Santo Antônio, do número 108 ao número 274, que fica ali na Rua dos Hibiscos, na região sul da cidade.
E o último destaque de hoje é do vereador Valmir do Parque Meia Lua, do DC, que faz indicações à Prefeitura e pede capina, limpeza em áreas verdes na Rua do Marquês de Santo Antônio, lá no bairro Jardim do Marquês, que fica na região leste da cidade. Mais informações você confere no site aqui da Câmara Municipal, jacareí.sp.leg.br. Pois é, a gente está aqui com o vereador Arildo Batista, como já bem disse a Leilane. Vereador, quer dizer que a gente está precisando a Prefeitura precisa dar uma renovada ali no Largo do Riachuelo, tá? Se encontra com buracos, com desnível no solo, como é que é isso? Na verdade, esse é um problema que acontece basicamente nessa região central, que é em torno dos Três Poderes. A gente pontuou a questão lá da Praça do Riachuelo, mas se você observar aqui ao lado da Câmara, né, onde está o nosso fórum, ali a calçada está assim, sem a mínima condição para as pessoas normais, pessoa que tem facilidade de mobilidade. Imagina para idosos, pessoas que têm dificuldade, utilizam muletas, cadeirantes, por exemplo, para passar ali. E essa questão da Pedra Portuguesa é um assunto que passa governo, né? Entra e sai governo e ninguém resolve. Isso foi feito numa época que hoje eu acho que já não dá mais para você manter isso. Porque a manutenção você não encontra profissional, você não encontra o produto, que são as pedras, e o que a gente vai observando é que em alguns lugares vocês vão fazendo os remendos com cimento. Então penso que já foi feito em outras partes, né? Por exemplo, se você pega lá a Rua Lúcio Malta, foi trocado todo o calçamento, foi colocado um tipo lá de bloco intertravado, ao redor do Mercadão também. Eu acho que precisa alguém, né, ter coragem de avançar também e fazer a substituição dessas pedras em torno da Prefeitura, que se você andar em torno da Prefeitura, você vai encontrar problema. Da Câmara é o lugar que está menos pior, mas em fórum também você vai ver que tem lugares ali que é muito perigoso e a gente cansa de ver, principalmente o pessoal mais de idade, tropeçando, caindo, se machucando, e parece-me que é uma coisa normal. Como a gente anda muito, a gente observa isso e é papel da gente apontar, né? Não é eu que vou lá fazer o serviço, mas quem é responsável, que é a Prefeitura, está na hora de ter um olhar mais crítico, né, para essa questão. Justamente sobre esses apontamentos, a gente precisa entender que a gente faz parte de uma cidade que, claro, faz parte de um país. E os problemas nacionais interferem diretamente na resolução, em como a cidade funciona de fato, economia, educação. E a gente tem visto diversos problemas no governo nacional, quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de críticas à educação, à cultura. Como é que tudo isso, vereador, chega aqui na ponta, né? Chega aqui no município onde as pessoas realmente vivem? Exatamente, né? Eu desconheço, né? Você conhece um cidadão que fala assim, eu moro em Brasília, né? No sentido de cidadão, porque lá é uma vida tão atrelada à questão política do país que parece-me que lá é um outro mundo. Mas a realidade acontece justamente aonde? Nos municípios, nos bairros, onde os cidadãos, né? A gente diz o seguinte, o cidadão ele pensa, né, onde ele pisa. E esse é um problema que eu já até ouvi alguém nesse atual governo federal que disse isso, eu fiquei muito contente, eu nem esperava isso. Dizer que é o seguinte, tem que ter menos Brasília, mais Brasil. Ou seja, os recursos que são arrecadados através dos impostos, principalmente os impostos federais, imposto de renda, o IPI, né, o PIS/COFINS, esses recursos deveriam ficar na sua grande parte nos municípios, que é onde de fato o cidadão vive e sente os problemas. Mas é o inverso, né? O gordo, a parte gorda dos recursos fica lá em Brasília e isso é uma crítica, acho que todo cidadão percebe, né? Fala, nossa, já se viu um deputado ganhar tanto, quanto se gasta com isso? Por quê? Porque de fato a arrecadação ela é distribuída entre esses três entes lá, né? Os três poderes, federal, no caso, o executivo, o legislativo e o judiciário, né? O judiciário fala-se pouco, mas é onde também você tem ali um quinhão enorme de recursos do país que são utilizados para fazer ali a alegria do pessoal que trabalha no judiciário, sem uma crítica ao judiciário, não é? A questão que eu acho que é um disparate muito grande, né? É um abismo essas diferenças. E com isso os municípios sofrem, porque os prefeitos ficam com o pires na mão, dependendo da boa vontade do governo federal, e o que a gente está vendo nesse último governo são só ajustes, cortes, né, na área da saúde e da educação, que é onde afeta, principalmente a saúde, afeta diretamente a vida do cidadão.
E aí eu pergunto para você, não tem milagre, né? O prefeito ele não tem de onde tirar dinheiro. O recurso que ele tem, básico, é o IPTU, que é um imposto próprio, o ISS. Se a economia está bem, o ISS vai bem. O IPTU é relativo. E os outros impostos dependem do quê? Dos repasses. Por exemplo, o IPVA. Eu acho um absurdo o IPVA ser dividido entre o Estado e o município. O IPVA deveria ficar totalmente na cidade, porque a malha viária onde o cidadão, de certa forma, utiliza, está aqui. Hoje, quase todas as rodovias têm pedágio, que se autossustentam. Então, mas como é que a gente inverte isso? É um processo que vai demorar muito, precisa aparecer de fato alguém com uma cabeça diferente. E eu já ouvi várias frases que as pessoas dizem assim: ninguém mexe naquilo que nos pertence hoje, né? O status quo que a gente fala. Então um amigo meu ele falou uma coisa muito sábia. Ele falou, ó, só vai dar certo o dia que alguém disser o seguinte: vamos fazer uma reforma, mas não para amanhã. Você tem que fazer uma reforma para 3, 4 períodos, né? Mandatos, vamos dizer assim. Porque o camarada, toda vez que ele fala em mexer nas suas vantagens, ele já pensa no próximo. Se você pensar em 3, 4 mandatos, isso aí talvez nessa época eu nem esteja mais aqui. É a única forma que eu vejo de você resolver os problemas. Mas enquanto a gente estiver pensando sempre no dia de amanhã, nada vai acontecer. E nós vamos ficar aqui, como eu disse, sempre com essa demanda que a gente não consegue de fato resolver. Passa ano, entra ano, a gente vê os problemas aumentar. Cada vez que você cria um equipamento, para você ter uma ideia. Precisa construir uma escola, precisa fazer uma praça, precisa fazer um centro comunitário. Fazer talvez não seja o grande problema, o problema é a manutenção disso depois. Porque você vai ter que contratar gente, você aumenta o custeio, você vai ter energia elétrica, você vai ter profissionais, enfim. É uma bola de neve que vai crescer e eu não sei em que momento essa bola vai nos atingir. A gente ainda está em processo de discussão da reforma tributária, passou a reforma da Previdência, entrou agora em processo de discussão a reforma tributária lá em Brasília, mas talvez ainda não seja a grande solução, né, vereador? Precisa, é necessária? Sim, ponto. Precisa unificar algumas coisas. Mas assim, os especialistas dizem que nós estamos, na verdade, simplesmente reduzindo as siglas. Mas não vai melhorar, não vai diminuir as pessoas menos abastadas, né? Não gosto muito de usar o termo pobres, mas são aquelas pessoas que têm ali entre 1, 2, 3 salários mínimos, que são as pessoas que mais sofrem quando vai de fato comprar, né, aquilo para sua sobrevivência. Para essas pessoas não vai mudar nada, porque não vai diminuir os valores, você não vai ter uma faixa de isenção. Na verdade, você vai juntar 3, 4 impostos que vão continuar sendo cobrados da mesma forma, ou seja, quem menos tem nesse país é os que pagam mais. Proporcionalmente, é assim que funciona. Vereador, o senhor tocou no assunto de pedágio. Não dá para a gente deixar de falar do pedágio aqui de Jacareí, da Via Dutra, que está sendo tão comentado. Vai ter, agora vai a empresa, a Nova Dutra, que administra, já está chegando no final do seu período de administração, vai se abrir uma licitação para uma nova empresa. E um vereador de São José já disse que não vê esperanças da praça de cobrança de pedágio aqui de Jacareí de ter alguma alteração. Ele acha que vai continuar do jeito que está, vai ter que continuar tendo cobrança para quem é morador de Jacareí. A gente sabe que o secretário de Mobilidade já fez uma reivindicação lá para tentar com que pelo menos os moradores de Jacareí não pagassem. Existe, vereador, algum movimento de vocês, enquanto vereadores, enquanto Câmara Municipal, tentar, de alguma maneira, reverter essa situação, fazer uma reivindicação, não sei, para a NTT ou participando das audiências públicas, para tentar ainda fazer com que a próxima empresa que vai entrar aí possa reverter essa situação para os moradores? Eu sou muito cético nisso, não vou fazer aquele discurso que todo mundo espera do vereador. Não, porque eu sou contra, porque tem que fazer aquilo. Isso a gente já falou 1000 vezes. A questão é prática, como se resolve isso? E na prática a gente já percebeu que o pessoal lá de Brasília, a NTT principalmente, o Ministério dos Transportes, está pouco se lixando para o município de Jacareí. A questão ela é muito prática. As cabines não vão sair. E nesse sentido, aí eu quero explicar para as pessoas entenderem. Eu também sou contra tirar as cabines, porque as cabines são uma proteção para a cidade. Porque se você tirar essas cabines, nós vamos virar o quê? Um caminho alternativo para quem quer fugir do pedágio. Então, quer dizer, em tese, todo mundo que desviar do pedágio vai passar aqui por dentro. Eu não quero isso. O que eu não acho justo não é quem entra na cidade. O que eu acho injusto é quando eu tenho que sair da minha cidade. Eu mal entro na Dutra, eu já estou pagando pedágio. Porque para sair da cidade, eu pago pedágio. Se eu for para São Paulo, por exemplo.
Então, isso para mim é um absurdo. Como é que eu vou pagar algo que eu nem utilizei? E se você for de uma zona, por exemplo, da zona leste aqui para a zona oeste da cidade, você paga o pedágio. Vai pagar o pedágio sem praticamente utilizado. Sim. Então, essas questões que precisam ser discutidas. Mas assim, não adianta a gente ficar aqui reclamando, porque também tem um grupo de pessoas que às vezes não compreende que o nosso tamanho, muitas vezes, ele passa por uma relação que a gente estabelece com, por exemplo, deputados estaduais e federais. No caso do pedágio, todo mundo sabe que a Via Dutra é uma rodovia federal. Os municípios têm pouca forma de atuar sobre isso se não for através da política. Mas não é o vereador. O vereador ele acaba sendo o quê? Um mero porta-voz da cidade que leva isso para o deputado, e o deputado é quem tem um pouco mais de poder, um pouco mais de força para resolver isso. Infelizmente, Jacareí, como sempre, não tem deputado, né? Tem um monte de deputado que levou muitos votos daqui, mas que só vão voltar aqui em 2024. Essa é a verdade. Então, você acha que essas pessoas vão se desgastar lá por um município como Jacareí? Dificilmente. Nem quem está aqui em São José está muito preocupado com a gente. Dizem que estão, mas não estão. Porque onde se viu você fazer várias audiências, e na cidade como a nossa, que tem a praça de pedágio, não tem nenhuma... Deveria ter feito, em respeito à população, uma audiência aqui na cidade de Jacareí, para ouvir a população. Mas não, fazem lá no Rio de Janeiro, fazem um monte de local, mas não fazem aqui em Jacareí. Então, assim, não adianta a gente ficar aqui, eu vejo um monte de vereador, porque vão reclamar, vão mandar aqui uma carta nossa. Vai chegar lá, vai bater, estão um pouco se lixando para a gente. Ou a gente, de fato, constrói, né, um poder de força para a gente poder brigar de igual para igual, ou a gente vai ficar sempre aí, né, em segundo plano, dependendo dos outros, porque... eu sei que o secretário já deve ter tentado, assim como nós tentamos, quando eu participei do outro governo, nós também tentamos, porém a resposta era qual? Só pode mexer nisso quando tiver o novo contrato. O contrato está acontecendo agora. Então, se tinha uma oportunidade, se tem uma oportunidade, é agora. E como eu disse, na melhor das situações, ela conseguiu o que outras cidades têm, que é a liberdade de quem tem a placa da cidade de Jacareí não pagar o pedágio, né? Quando sai, e quando entra, eu já discuto, porque eu falei, a partir do momento que você está entrando na cidade, você já utilizou o trecho da Dutra. Então, precisa também chegar no acordo, não pode querer criar aqui uma fantasia de que é simples assim. Mas é um problema que eu acho muito difícil de ser resolvido, porque, como eu disse, nós não temos representantes à altura capazes de ir lá e, de fato, fazer essa mudança. Pois é, mudando um pouquinho de assunto, janeiro é o mês mais lucrativo para as papelarias, afinal é tempo de comprar o material escolar para as crianças. Mas o consumidor precisa ficar atento a algumas questões que fazem toda a diferença no bolso e na saúde dos pequenos. A lista é grande e todo ano ela vem. Em janeiro, o material escolar é um gasto obrigatório para quem tem filhos estudando. É o caso da Fátima. Com 3 pequenos em casa, comprar todos os itens pedidos pesa no orçamento. Por lista, em torno de R$80, R$90 todo ano. Esse ano eu acredito que deve ficar indo um pouquinho mais caro. Mais ou menos uns R$300 a lista de todos os filhos. Dos 3 filhos. Os produtos encantam as crianças com as cores e temas diversificados. Mas um super-herói pode se tornar um vilão se colocado em um material danoso à saúde. Nessa papelaria, a prioridade é oferecer produtos certificados pelo Inmetro. Segundo a Lucimara, este é um procedimento de segurança, já que as crianças podem se acidentar com os materiais escolares. Tem que ser atóxico, tem que ter selo de qualidade para garantir que o uso desse produto não vai acarretar nenhum dano, né, à criança. O faturamento nas papelarias chega a dobrar durante este mês, mas os pais precisam ficar atentos aos itens pedidos pela escola. Por exemplo, os materiais de uso coletivo não podem ser pedidos. E também é interessante olhar a quantidade de materiais. Caso os pais se sintam lesados, é importante procurar o órgão responsável. Nossa produção recebeu essa lista de uma mãe pedida por uma escola particular. O valor completo sai por quase R$200. A diretora do Procon revisou os itens e encontrou materiais que não podem ser solicitados. Ela esclarece que, diferente das escolas municipais, as particulares podem pedir um material diferenciado, equivalente ao plano de ensino. Mesmo assim,
é necessário tomar cuidado. A mãe ou o pai continuar achando que é excessivo, que é abusivo, que não concorda com o item, pode sim vir aqui ao PROCON. Nós vamos analisar, orientar, contatar a escola e até mesmo abrir uma reclamação, se for o caso. Para garantir esse equilíbrio na relação de consumo, tem que haver sempre a transparência. Fique atento aí às dicas que você ouviu na matéria, então. Relembrando, a gente falou do Corvo de Gesso esses dias atrás e relembrando que as inscrições estão abertas, lembrando que esse é o prêmio que premia aí o cinema independente da região e também do Brasil. Saiba mais informações no nosso boletim de notícias. Estão abertas as inscrições do Corvo de Gesso 2020, 13º Prêmio Cineclube de Jacareí. O envio dos curta-metragens é até o dia 29 de fevereiro e as inscrições são realizadas pelo link disponível na página do Facebook Corvo de Gesso. Para mais informações, envie um e-mail para corvodegesso.ccj@gmail.com. Isso aí, a gente continua aqui com o vereador Arildo Batista. Vereador, a gente tem um problema nos leves no início desse ano, o material ficou parado, não teve recolhimento, alguns vereadores andaram aí fazendo suas indicações para o prefeito, indo conversar diretamente com o prefeito. O que aconteceu? Qual foi o problema de fato? A empresa que faz a gestão do lixo, né, vamos falar assim, dos resíduos sólidos, acho que a palavra é mais bonita, resíduos sólidos. Foram criados esses locais de entrega voluntária, que o pessoal conhece como leve, e na verdade ali tem que ter um ciclo, né, de movimento onde as pessoas vão despejando material, a empresa ela tem que fazer a remoção e levar para o aterro. Não estava acontecendo isso e ficou aí, pelo menos aí, pelas nossas contas, quase que 30 dias acumulando vários tipos de materiais, alguns inclusive materiais que podem trazer algum tipo de problema, materiais combustíveis, madeira, por exemplo. E eu fiquei muito abismado, porque como moro em São Silvestre, meu caminho tem ali perto do SESI uma montanha de madeira, e aquilo nos chamou a atenção. E a gente foi procurar saber o que estava acontecendo. E aí fomos descobrir aí fomos visitar os outros, que a maioria, né, boa parte pelo menos desses locais, estavam com acúmulo. Lá em São Silvestre tem um, conversei lá com o responsável, ele disse que as máquinas, o equipamento, que é o poliguindaste, né, que é aquele caminhão que pega as caçambas, estavam quebrados e não tinha como fazer a remoção disso. Mais ou menos como você dizer o seguinte, por que o pessoal não tá nos pontos de ônibus e não tem condução? É porque quebrou todos os ônibus da JTU. Peraí, a JTU ela tem obrigação de ter ônibus reserva para poder atender a população. Se quebrou, ela tem que ter um reserva ali. E era muito estranho dizer que todos os caminhões estavam quebrados. Então, aí há dois problemas, né? Há o problema da empresa que não está cumprindo o seu contrato e a prefeitura que não está fazendo o seu papel como gestora do contrato. E isso para nós foi muito preocupante. Curiosamente, não, eu acho até que positivamente, eu passei hoje de manhã e lá no SESI toda a madeira foi removida. Parece-me que está normalizando o problema que no caso é o acúmulo de material. Estive lá também no Jardim do Vale, já tinha uma quantidade de material jogado do lado de fora por conta de que já não cabia mais lá dentro. Então assim, teve inclusive uma outra emissora que mostrou uma matéria lá da região do Alto Santana, que também estava com o mesmo problema, enfim. A gente viu que era um problema geral, não era um leve só. Mas parece-me que está se resolvendo, mas a gente fez o nosso papel como fiscalizador, cobramos, né, do poder público e parece-me que está dando resultado. Esperamos que isso não volte a acontecer. Outro problema recorrente nessa área dos resíduos sólidos é que também muitos bairros estavam ficando sem a coleta do lixo orgânico, né, aquele que passa 2, 3 vezes por semana. O Jardim Paraíso foi um que sofreu muito, eu tive muita reclamação, que os caminhões não estavam indo lá para fazer a retirada daquele lixo que o pessoal deixa. E aí você sabe o problema que é um dia com esse material acumulado nas ruas. É falta de gestão e falta de fiscalização da prefeitura nesse sentido. Então, alguém estava falhando. Esperamos que de fato isso não volte a acontecer, porque afinal de contas a empresa recebe, pelo menos a gente espera que esteja recebendo em dia para cumprir com o seu contrato. Bom, a gente ainda teria muito assunto para conversar com o vereador, mas a gente vai finalizando aqui. Ano eleitoral, né? Daqui a pouco a gente tem as eleições municipais, o senhor hoje faz parte do PT, como é que está aí esse cenário para as próximas eleições, diante do partido, diante também dos seus objetivos como vereador aqui na cidade?
As eleições, elas acontecem de uma forma ou de outra, com um bom ou um governo que não esteja indo bem. E quem diz se está indo bem ou não é a população. Nós, como representantes aqui, temos obviamente os nossos debates, os nossos embates, às vezes ideológicos, às vezes também no campo de poder de fato mostrar o que está acontecendo, porque talvez nem todo mundo tenha acesso ao que está acontecendo na cidade como um todo, e a gente tem esse papel. Obviamente, eu hoje estou como vereador de oposição, tenho um sentimento que parece-me que não bate muito com o sentimento do governo, mas como eu disse, isso é a população quem vai ter que julgar. Eu já estou praticamente indo para quase 20 anos de vida pública, comecei em 2001, trabalhando como subprefeito, fui diretor, fui secretário de esportes, depois em 2012 me elegi como vereador e me reelegi em 2016. Acho que é uma experiência acumulada aí que eu acho que tem que estar a serviço da população. E nós estamos aí com uma expectativa boa, aguardando aí os movimentos para a gente se posicionar, né? Uma coisa que eu sei que a Cibele está doida para me perguntar e não há nenhum problema eu dizer, né? As pessoas perguntam, você vai sair do PT? Sim. Isso já foi anunciado lá atrás, acho que há mais de um ano que eu já venho anunciando isso, que na oportunidade, quando houver essa janela, eu iria me desligar do PT porque tenho outros objetivos e por uma série de questões, eu também quero buscar um outro espaço, uma nova oportunidade. E na construção de um projeto para a cidade, e não de um nome. Eu acho que a gente tem que desmistificar de que o melhor é o nome, não, o melhor é o projeto. E eu quero fazer parte de um novo projeto e colocar esse projeto aí para a população analisar e nas eleições julgar se pode ser ou não um melhor projeto para a cidade de Jacareí, porque, perdão, Jacareí merece, né? E a gente espera que essa cidade se desenvolva cada vez mais. Torço para que o prefeito consiga realizar muito daquilo que ele tem prometido, que nesses primeiros 3 anos ficou muito aquém, mas como morador da cidade, como alguém que de fato gosta, ama essa cidade, eu gostaria que a gente, mesmo que ganhasse a eleição, pegasse essa cidade na condição melhor do que foi entregue. É sempre essa a perspectiva de quem está na política. Vai ter mudança então de partido? Com certeza. A janela começa agora em março e quem sabe vocês terão aqui isso, né, de primeira mão. Olha só. É que nós estamos, na verdade, também analisando, me perguntaram, por que você não vai para partido A, B ou C? Eu falei, a gente tem que ter coerência, eu não posso hoje ir para um partido que vai apoiar o atual governo, porque como oposição não teria lógica eu ir para um partido que vai apoiá-lo. Obviamente teria que estar num partido que ou faz oposição ou que disputará o projeto nessas eleições. Já tem uns 4 partidos que a gente tem conversado aí, com certeza com algum deles a gente vai fechar. Novidades então no Bom Dia Jacareí, nas próximas edições, a próxima visita aqui do vereador Arildo Batista, a gente de repente já anuncia o nome do partido. Vereador, obrigada pela sua participação aqui. Quem quiser fazer contato com o vereador Arildo Batista, a gente tem os contatos dele, tem o telefone 3955-2205 ou 3955-2267. Você pode também entrar em contato pelo e-mail arildobatista@jacareí.sp.leg.br. Obrigada novamente, vereador. Agradeço e fico aí na expectativa de um novo convite. A gente está sempre de portas abertas aqui. Bom, a gente fica por aqui, continue acompanhando o Poder Legislativo Municipal nas nossas redes sociais. Acesse o nosso portal jacareí.sp.leg.br. Bom dia para você. Olha, eu também quero mandar um abraço para o Paul Constantinides, que mandou um good morning aqui para gente, Cris Fidelis, o Mauro Garaques, a Elzira Rosa, que está falando que a entrevista com o Eric Rosa foi muito esclarecedora. Eu estou achando que a Elzira Rosa é mãe do Eric Rosa. O Paul também já está falando, opa, já estamos em campanha. Foi alguma coisa que o senhor disse aí, vereador, que ele já falou assim, já estamos em campanha. É isso aí, obrigada pela sua participação, pelas nossas redes sociais. Continue nos acompanhando, curtindo, compartilhando e mandando as suas perguntas também. Escreva para a gente, aliás, inclusive, colocando o que você gostaria de ver, alguma sugestão de pauta, alguma sugestão de matéria que você gostaria que a TV Câmara cobrisse, investigasse e compartilhasse com vocês. Um ótimo dia para vocês, uma ótima terça-feira e nós nos vemos amanhã. Até lá!